Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui à nossa aula 4, onde vamos falar dos conceitos fundamentais e alguns problemas econômicos ligados aí à economia. Quem ainda não assistiu às aulas anteriores, né, eu recomendo que assista para a gente poder, né, não ficar perdido aí com o conteúdo, tá? Agora, a partir dessa aula 4, a gente já começa a entrar especificamente no que a economia trata, no que ela aborda, quais são os problemas que ela lida, e enfim, tá? Bom, então, quais são os problemas econômicos fundamentais? No nosso dia a dia, a gente se depara a todo momento com diversos problemas econômicos e esses problemas a gente tem que lidar, independente da situação que a gente se encontra, né? E a gente fica sabendo disso por meio dos jornais, do rádio, da televisão, ou até mesmo do nosso dia a dia ali, como por exemplo, né? Por que geralmente o pessoal nordestino tem uma renda bem inferior em comparação com a renda do paulista, né? Até que ponto os juros altos da economia reduz o consumo e estimula os preços, como a gente está vendo atualmente com a questão da taxa Selic, que está bem alta, né? E por que o governo federal vem batendo tanto nisso? Porque está tão difícil conseguir emprego nos dias atuais, né? Por que o aumento no salário mínimo provoca uma deteriorização nas contas de governo? Por que a carga tributária brasileira é tão elevada, né? Como que define preço do produto? Como que define aumento do salário? Como que define as taxas de juros do Banco Central, né? Olha, tem bastante problema para ser resolvido, bastante coisa para ser explicado, né? Eu vou ponto a ponto aqui para tentar facilitar, né? Da questão da renda, do primeiro ponto aqui, do nordestino em relação ao paulista, é que São Paulo concentra grande parte da produção industrial do Brasil, né? E onde você tem produção, geralmente você tem dinheiro circulando, né? No Nordeste, é uma situação um pouco diferente. Lá você não tem uma terra muito produtiva, você não tem tanto incentivo para a indústria, né? É uma região que depende muito da questão turística, entre outras questões, né? Então, em São Paulo, você tem uma demanda muito grande de mão de obra e como não tem mão de obra suficiente, né, tem muito mais indústria, assim, do que a capacidade de instalação realmente permite, isso faz com que você tenha uma grande procura de mão de obra, em especial mão de obra qualificada, o que acaba tornando mais caro ali o salário e o próprio meio de vida também acaba ficando um pouco mais caro, né? Por isso que o salário, a renda, né, é diferente. Só que aí tem um ponto a observar. A renda é diferente, é mais alta, mas o custo de vida também é mais alto, tá? Por isso que ali na região sudeste, geralmente o valor do salário mínimo é diferente do salário mínimo nacional, tá? Por quê? Porque o valor de aluguel de uma kitnet em São Paulo gira em torno de R$ 1.500, R$ 2.000. O valor de uma casa grande no Nordeste custa R$ 2.000, né? Mesmo valor. Então a diferença é muito grande. Uma kitnet no Nordeste você consegue achar uma boa mobiliada por R$ 800, R$ 1.000 por mês. Tá? É, até que ponto esses juros altos reduzem o consumo e estimulam o preço? Né? O juro, a gente vai ver isso mais detalhado ali na frente, ele é uma medida de segurar a inflação. Tá? Então, quando você quer elevar os juros, que é o caso que está acontecendo aqui no Brasil, você está querendo dizer que você quer o dinheiro investido no banco, né? Vamos tratar isso de maneira mais simplificada. Você não quer o dinheiro circulando em bens, em mercadorias, em serviço. Você quer que ele fique no banco, porque pressupõe que a quantidade de bens a ser ofertado, a quantidade de serviços a ser prestado, já está no seu limite. Se você deixa o juro mais baixo, vai incentivar o consumo, as indústrias, as empresas não vão dar conta de atender essa demanda e o preço vai mudar. O ajuste vai ser no preço, daí você acaba gerando uma inflação. Tá? Nas aulas ao vivo da próxima semana, a gente vai ver isso um pouco mais detalhado, vocês vão entender melhor esse comportamento. Tá? Mas a ideia do juro alto é para. Na verdade, tem duas características: atrair dinheiro do investidor, principalmente o investidor estrangeiro, tá?
Quando você fala uma Selic de 13,75 ou 13,5 que ela está hoje, e você tem 12 meses, significa que numa aplicação simples ela vai render mais de 1% ao mês, que é o sonho de quase todo investidor. Tá? Hoje a poupança líquida ali dá 0,6, mas se você jogar a inflação, ela praticamente empata. Um fundo CDB, um fundo renda fixa, dá de 0,8 a 1, 1,1 no máximo. E tem alguns fundos imobiliários, né, LCA, LCI, que dá 1,2 ali, 1,1. Qualquer investimento acima de 1,3, ele já é considerado de médio risco. Acima de 2 já é de alto risco. Tá? Então, por que está tão difícil conseguir emprego nos dias atuais? Porque você tem um avanço muito grande da tecnologia, você tem uma mão de obra que não se qualifica adequadamente para aquilo que se propõe, né, para aquilo que a indústria precisa, e você tem um descompasso econômico em que às vezes a pessoa vai sair de casa para ganhar um salário mínimo e ela tem filho, tem criança, tem alguém que depende dela, que ela vai ter que pagar um salário mínimo para alguém cuidar dessa pessoa, né? E aí acaba que não compensa ela sair para trabalhar, tá? Vai quase que trocar 6 por meia dúzia, prefere ficar em casa, tá? E outra questão também é a quantidade de oferta, né, de serviço, que também está bem escassa nos dias atuais. Por que o aumento no salário mínimo provoca deterioração nas contas de governo? Porque boa parte das contas de governo são fundamentadas no salário mínimo, tá? O Exército, alguns cargos públicos, eles são fixados em 2 salários mínimos, 3 salários mínimos, tem lugar que chega até 15 salários mínimos. Então, geralmente, a cada R$ 1 de salário mínimo, tá, ele tem um impacto de aproximadamente 40 milhões de reais nas contas públicas. Tá? Então, isso é bem significativo. Sem falar que é uma reação em cadeia. Né? Aumenta o salário mínimo, como é a base do pagamento no país, os outros salários, os outros custos, né, eles acabam vinculados a esse salário, e isso torna uma reação em cadeia, tá? Às vezes você sobe o salário mínimo em R$ 50 e a compra do mês antes de subir o salário era em torno de R$ 700. Subindo o salário em 50, essa compra torna a subir não R$ 50, ela vai para 60, R$ 70, porque o salário do funcionário do mercado sobe, a energia acaba subindo, o frete acaba subindo, o combustível acaba subindo, e daí vira uma reação toda em cadeia. Tá? Por isso, o governo está com uma mudança na forma como o imposto é cobrado. Hoje ele é cobrado na produção. Tá? O governo federal tem uma proposta de cobrar o imposto no consumo, que é o que segue o modelo americano, mas isso é ruim para Mato Grosso, tá? E nas próximas aulas eu vou explicar isso também um pouco melhor, tá? A gente tem uma carga tributária muito elevada, e aí eu já vou mostrar um gráfico a seguir que mostra que a gente tem uma dívida pública muito alta, que vem sendo acumulado desde a época quase do Brasil Império, tá? E nenhum governante realmente leva isso em preocupação, e a preocupação dele é não aumentar a dívida, mas reduzir ele não consegue reduzir, e isso é preocupante porque isso influencia em várias outras coisas, isso influencia no custo Brasil, isso influencia na taxa de juros, isso influencia em como o dinheiro público é distribuído, entre outras questões, né? E só para eu avançar aqui um pouquinho, né? A definição de preço de produto e aumento de salário leva em consideração vários fatores econômicos, a projeção, a meta de inflação, a capacidade produtiva, a disposição das pessoas em deixar o dinheiro no banco ou de consumir, né? E isso influencia também nas taxas de juros, tá? Então, esse gráfico aqui, ele é a divisão de como é gasto toda a arrecadação dos impostos federais, tá? E por que que isso é significativo, né? Por que que isso é relevante, tá? Esse dado é de 2019. Esses valores já mudaram um pouquinho.
Hoje, o juro e a amortização da dívida beira 50%, está 48%, 49%, e a Previdência Social subiu para 22% ou 23%. Tá? E aí, outro detalhe também, tá? Boa parte da Previdência é paga em salário mínimo também. Então, quando você sobe ali, automaticamente impacta na Previdência. Tá? Então, não tem aquela sensação que às vezes a gente tem, o Brasil arrecada tanto, e para onde vai esse dinheiro? É claro que a corrupção, ela é significativa, a corrupção, ela impacta, e boa parte desse dinheiro, às vezes, nem chega, né, na ponta, mas é importante destacar que quase metade do que a gente arrecada vai para o pagamento de juros ou amortização da dívida, tá? Hoje, para vocês terem uma noção, a dívida pública brasileira é acho que, salvo engano, 1,3 PIB. Né? O que significa isso? O PIB do Brasil hoje é em torno de 3 trilhões. Então, a dívida pública do Brasil está na casa aí de 3,1, 3,2 trilhões de reais. Tá? Esse valor oscila porque essa dívida é em dólar, então quanto mais o dólar sobe, mais a dívida sobe também. Né? Nesses meses recentes o dólar está em queda um pouquinho, então isso ajuda um pouco, né? E o Brasil, ele mal tem conseguido pagar o juro dessa dívida, quiçá, né, quem dirá o capital dela. Então, isso é relevante, tá? Isso mostra por que a taxa de juro do Brasil, os impostos são tão altos, porque se não for assim, você mal consegue pagar o juro dessa dívida. Não é a culpa do governo A, do governo B. Na verdade, assim, o governo FHC foi um governo que conseguiu amenizar e reduzir um pouco da dívida pública. Do governo Lula, o primeiro ano de gestão dele, a primeira gestão dele, conseguiu quitar a dívida externa, tá? E focar somente na dívida pública. E só que depois disso, que ele conseguiu reduzir logo no segundo mandato, e quando veio o mandato da Dilma, isso afundou. Veio o governo Temer, manteve, e do governo Bolsonaro acabou afundando um pouco também, tá? Então, isso é relevante, tá? Porque você vê que do total arrecadado, aproximadamente 4% vai para a saúde, quase 4% vai para a educação, né? E você tem itens como cultura, que não vai quase nada, segurança pública chega a nem 1/3 de 1%, né? Então, isso é muito impactante, tá? Do ponto de vista aí de utilização do recurso público, tá? Somente com uma reforma tributária, somente com regras mais rigorosas, você consegue reduzir isso daí. Porque assim, professor, mas por que os governos, então, não focam em pagar logo essa dívida, tá? Porque se ele focar em pagar essa dívida, ele vai estar tirando dinheiro da educação e saúde. E aí ele vai ficar com o governo. Ninguém vai reconhecer um governo que pagou uma dívida. A hora que vê que vai faltar, que a saúde está precária, que a educação está precária, é isso que vai marcar o governo, e não o pagamento da dívida. Tá? Então, assim, por isso que quando vocês veem que o jornal, o noticiário fala que o Brasil vai estourar, o gasto público está aumentando, isso é uma notícia ruim para o mercado, tá? Isso não é uma notícia boa, porque o governo gastar demais, sem ser na área de investimento, tá? Quando ele gasta com investimento, isso é bom, é isso que o mercado quer. Mas quando ele gasta, por exemplo, tá, com funcionalismo público, com o custeio da máquina, né, combustível, diária, isso não é o que o mercado quer, tá? Isso não é o que os investidores querem. E aí a bolsa cai, a bolsa despenca, aquela coisa toda, tá? Então, do governo Lula, ele anunciou que deve soltar um pacote aí de um novo PAC, né, que é um Programa de Aceleração do Crescimento, que é um pacote de várias obras, e isso é o que o mercado financeiro quer, porque as empresas vão captar recurso, elas vão contratar gente, vai circular o dinheiro. Na teoria, isso é bom. Na prática, o problema é que isso vem associado com muita corrupção, as obras começam e não terminam. Do PAC 1, teve PAC 1 e PAC 2, nem 30% das obras foram concluídas. Então, isso é muito ruim, né? Assim, vamos ver se nesse programa de agora
conserta os problemas do passado, né? Erros de licitação, erros de seleção de empresa, erros de definição de objeto, falta de projeto, porque senão é só jogar dinheiro no ralo. Aí começa uma obra, não termina e fica aquele elefante branco para lá e para cá, tá? A gente deve falar sobre essa questão dos juros e dos impactos econômicos lá na unidade 3, com um pouquinho mais de profundidade também, tá? Isso é só para apresentar para vocês, para começar a mudar alguns conceitos, né? Então, todas essas questões que eu falei trazem escondidos diversos conceitos importantes que são a base do estudo da ciência econômica, tá? O que a economia estuda? Processos de escolha. O objeto de estudo da economia é a escassez, tá? Isso, inclusive, tem perguntas lá no questionário que tratam sobre isso, né? A escassez é o objeto de estudo e, tendo escassez, você tem que fazer escolhas, né? Ou eu compro comida ou eu compro remédio, tá? E por que você fala que você tem escassez? Porque quem produz, produz com um objetivo de venda, né? Então, ele se programa, ele não vai sair produzindo sem ter certeza que ele vai vender, né? O empresário, ele produz à medida que ele levanta uma hipótese de demanda, né? Então, o processo de economia, muitas vezes, é o que orienta qual é a escolha que ele vai fazer, né? Qual é a necessidade que precisa ser atendida, tá? Por quê? Porque você tem recursos limitados, tá? E para a gente responder essa pergunta, né, é preciso entender os problemas econômicos fundamentais. Então, em primeiro lugar, é preciso decidir o que produzir e em que quantidade produzir, dado que os recursos de produção são escassos e as necessidades humanas são limitadas, tá? Ilimitadas, perdão. Então, você tem uma sociedade que demanda produtos, tem necessidades, porém, você tem um recurso limitado para isso. O que aconteceu na pandemia que gerou uma inflação muito rápida? Quando veio a pandemia ali em março de 2020, abril de 2020, e começou ali os lockdown, pegou as pessoas que trabalham. Paranatinga talvez não seja o lugar para a gente ver isso com frequência, porque é uma cidade pequena, no horário de almoço as pessoas costumam ir para casa para almoçar, né? Mas nas grandes capitais, nas grandes cidades, que é onde concentra a maioria da população, as pessoas almoçam ali próximo, é um lanche, é um cachorro-quente, um sanduíche natural, né? E o fato de jogar as pessoas para casa fez com que elas consumissem mais arroz, mais óleo, mais feijão. E quando você olha no mercado um arroz ali na prateleira, para aquele arroz estar ali, 1 ano, 2 anos antes foi pensada a demanda desse arroz, né? Então, o fato da pandemia ter jogado as pessoas para casa e feito com que elas consumissem mais arroz em casa, né? Pegou o mercado desprevenido. Não tem como você ir lá hoje aumentar uma plantação, uma produção de arroz, né? Porque tem época, tem ciclo, esse arroz tem que ser colhido, esse arroz tem que ser beneficiado, empacotado, distribuído até chegar no mercado. Então, não é rápido de uma hora para outra, tá? E aí, quando você tem, aliado a isso, você teve um processo de auxílio emergencial que colocou dinheiro na mão de uma pessoa que às vezes não tinha, que era autônomo, dependia de bico e tal. Então, ela passou às vezes a ter a renda de autônomo de bico mais a renda do auxílio. Então, isso fez com que antes do que ela não comprava arroz, ela passasse a comprar. E aí, isso gerou um aumento muito grande da demanda e uma oferta de um produto baixa fez com que um pacote de arroz chegasse a quase R$ 50, tá? E entra na questão também da figurinha repetida, que eu expliquei em aula anterior, né? Quando todo mundo tem a mesma figurinha, né? Que é o... Lembra lá daquele episódio do Chaves, né? Que ele perdeu lá, o seu Barriga perdeu lá um bolo de dinheiro. O Chaves achou, achando que era figurinha, né? E ele ia trocar a figurinha ali por dinheiro e tal. Então, quando você tem figurinhas repetidas, que é muita emissão de moeda, né? Dinheiro fácil na mão de todo mundo, esse dinheiro acaba desvalorizando, tal como ocorre isso na Venezuela, tá? A gente deve falar mais dessa questão da figurinha repetida também na unidade 3, tá? Quando eu for explicar a questão da moeda e tal. E essas escolhas,
do que produzir, onde produzir, depende de vários fatores, como a perspectiva de lucro, né, do ponto de vista do empresário, ou opções de política econômica, ou seja, o empresário não quer plantar arroz porque não dá lucro, então eu, como governo, vou importar esse arroz de fora. Isso acontece muito com arroz, acontece muito com a farinha, trigo, tá? Boa parte do nosso trigo é importado da Argentina, porque lá no sul, o trigo só produz em áreas mais frias, né? Lá no sul, o pessoal tem optado muito pela soja, pelo arroz, e não tanto pelo trigo, porque ele não é tão vantajoso. A Argentina produz um trigo muito barato, então o governo acaba importando muito trigo da Argentina, né? E o produtor, né, o empresário, ele não quer produzir esse trigo, porque para ele é mais vantajoso, ele ganha mais com a soja, com o milho, do que com o trigo, tá? É escolhas, tá? A gente volta de novo na questão da escolha. O governo é o que enxerga o ponto de vista da sociedade e é o que faz as políticas públicas do que poder produzir, do que poder importar, do que poder exportar. O governo ele pode falar assim, não, Brasil, produtor, você está produzindo arroz, eu não quero que você exporte, eu vou proibir exportação de arroz para qualquer país, porque eu preciso atender o mercado interno. Tá? O que aconteceu no governo Bolsonaro, e aí, assim, longe de questão política aqui, tá? Mas é um fato. Por que a carne subiu muito em 2021 e 22, né? Porque ele não criou barreira de exportação. E aí o produtor, né, o preço da arroba foi lá para cima, chegou quase acho que R$ 300 o valor da arroba do boi, e o produtor só exportava, né, por efeito da pandemia, ele exportava, e o produtor, para vender a R$ 300 arroba para exportação e 180 para o mercado nacional, é lógico que ele ia preferir a exportação. E daí faltava a carne para o mercado nacional. Para poder vender para o mercado nacional, tinha que equiparar o valor de exportação. E por isso que o valor disparou, porque a exportação é em dólar, né? Então, e o dólar disparou. Então, esse tipo de situação, ele é muito recorrente dentro da economia, tá? E isso é o que explica muitas vezes essa oscilação de preço. Hoje, as commodities, né, soja, milho, estão em baixo. Por consequência, o preço da arroba do boi está em baixa, né? E o que esses produtores ganharam há 2 anos atrás, eles estão passando um perrengue agora, tá? Tá um pouco mais complicado nesse momento. Mas é aquela história, né? Eles sabiam que o preço ia cair a qualquer momento, tá? Então, já era previsível que isso fosse acontecer. E esse preço mais baixo agora, pouco tem a ver com questão política, tá? É porque é uma questão internacional. O mundo conseguiu estabilizar a escassez, né, de alimento, que foi ocasionada pela pandemia, pela mudança de comportamento das pessoas durante a pandemia, e agora que está normalizando, os preços vão normalizando, tá? Para subir, sobe muito rápido, para descer, ele vai descendo bem devagar, tá? Então, todas essas questões, elas trazem implícitos diversos conceitos importantes, que né, a base do conceito da economia. Então, para responder às questões de escolha e escassez, é necessário, em primeiro lugar, decidir o que produzir e em que quantidade produzir, né? Dado que os recursos são escassos e as necessidades são ilimitadas. E depois é preciso definir como produzir, onde a sociedade terá que escolher como vai ser produzido, dado o recurso e conhecimento tecnológico existente. Por exemplo, chips de computadores quase não são produzidos aqui no Brasil, porque não tem máquina, não tem equipamento suficiente para isso. Do governo Bolsonaro, ele até estava tentando lançar uma indústria semelhante ao que tem lá nos Estados Unidos, lá no Vale do Silício, ou na China, para criar chips de computadores, tá? Precisa de maquinários muito caros, conhecimento tecnológico muito escasso. Então, geralmente, esses chips, eles derivam de minério de ferro que é exportado aqui do Brasil. Então, você vende a $20 uma tonelada de minério de ferro e compra por $50 5 gramas de chip de computador, né? Então, é isso que
precisa equilibrar, né? E é muito caro, às vezes, para o Brasil iniciar pesquisa, desenvolvimento, ciência, para construir chips de computadores aqui, porque já tem quem faça mais barato lá fora. Esse é o problema de quem não inova. Você acaba pagando para quem inovou primeiro, tá? Posteriormente, é preciso decidir para quem produzir. Então, vejam, tá, que primeiro tem que definir o que produzir, em que quantidade, depois é preciso definir como produzir, e, por fim, decidir para quem produzir, né? Então, é preciso saber quem vai ser o destinatário da minha produção e como que esses indivíduos vão participar da distribuição desse resultado. Como é que eu vou fazer com que essa mercadoria chegue até esse indivíduo? Então, essa distribuição depende de como foi instituída e dividida a propriedade privada numa determinada sociedade e como que essa propriedade se transmite por herança. Então, a distribuição de renda dependerá também do mecanismo de preço que atua por meio do equilíbrio entre oferta e demanda, que a gente vai ver na semana que vem nas aulas ao vivo, tá? E essa oferta e demanda é o que determina salário, a renda, os juros e os benefícios desse capital. Então a gente pode nos perguntar quais as questões econômicas fundamentais do indivíduo que recebe uma renda, mas não é empresário, né? Nesse caso, né, ele tem uma renda, mas ele não tem atividade empresarial. Nesse caso, esses indivíduos, por exemplo, alguém que tem uma casa que aluga para outra pessoa, né? Ele tem uma renda, mas ele não é empresário. Esses indivíduos, eles vão decidir como vão gastar a sua renda entre os diferentes bens e serviços ofertados para satisfazer suas necessidades, né? Ou se eles vão guardar esse dinheiro ao invés de receber todo o valor do aluguel recebido. Então, na hora das suas decisões de consumo, o indivíduo levará em conta não apenas a sua necessidade, mas os preços dos bens e as suas preferências, inclusive entre o consumo presente e o consumo futuro, que é representado pela poupança. Então, eu alugo uma casa, tá? Tenho uma casa, eu alugo essa casa, vamos colocar aí por R$ 2.000. Esses R$ 2.000, eu tenho duas opções. Eu posso guardar para um futuro, eu posso guardar, mas para sacar de imediato, ou eu posso comprar um outro bem, posso comprar um carro, posso fazer com que essa casa pague a parcela de um carro para mim, tá? Então, essa decisão do que essa pessoa vai fazer importa também para a economia, porque se a taxa de juros, a Selic, por exemplo, está elevada, essa pessoa vai ser fortemente tentada a aplicar esse dinheiro porque ele vai se multiplicar muito mais rápido. Se a taxa de juro está baixa, ou igual está acontecendo esse mês, que você tem uma situação de um preço do veículo reduzido, é provável que essa pessoa que talvez tenha feito uma poupança utilize dessa poupança para comprar esse bem, porque isso representa um custo de oportunidade, que eu vou falar disso também nas próximas aulas. Tá? Então, é preciso ter em mente essas questões: o que produzir, quanto produzir, como produzir e para quem produzir. Tem algumas questões do questionário aí que tratam sobre esse assunto também, tá? E essas questões não seriam um problema se os recursos produtivos disponíveis fossem ilimitados, coisa que não é, né? Então, sendo assim, a economia e seus problemas fundamentais originam-se na carência de recursos produtivos escassos. Vou pegar um exemplo, a cidade de Arenápolis. Arenápolis tem acho que 2 ou 3 pontos da cidade que tem pontos de água mineral, natural, assim, a água brota da terra, o município captou essa água e põe ali bebedouros públicos de água mineral. Então as pessoas compram seus garrafões e elas enchem e levam para casa, às vezes tiram um sábado lá, enche 5, 6 garrafões e levam para casa, tá? Então Arenápolis é uma cidade que quase não vende água mineral porque ela está disponível ali de graça, né? Parece ser um recurso ilimitado, mas é limitado. A gente sabe que a água tem potencial um dia para acabar, se não for bem cuidada, se a fonte não for bem tratada. Tá? Mas é um fenômeno diferente do que vai acontecer em Paranatinga, do que acontece aqui em Cáceres, onde você não tem uma água mineral assim em abundância. Tá? E aí existe a lei da escassez de recursos, que na economia tudo está pautado na busca de produzir o máximo de bens e serviços com os recursos parcos, né, os recursos poucos que a gente tem disponível.
pois como a gente já viu, não é possível uma produção de uma quantidade infinita de cada bem capaz de satisfazer completamente o desejo humano. Isso porque os nossos desejos materiais são virtualmente limitados e insaciáveis, e os recursos produtivos são escassos. Então, dessa forma, a gente não pode ter tudo o que a gente deseja e, portanto, é imperativo que o homem, no caso o ser humano, façam escolhas. Eu queria ter uma Ferrari, mas eu não posso, né? Acredito que vocês também queriam ter, mas atualmente não é possível, né? Então, de repente, né, ganha na Mega Sena no final de semana aqui que está acontecendo na disciplina, já é possível, né? Mas isso por quê? Porque é escasso, a produção de Ferraris é limitada, muita gente quer e por isso que o valor é mais alto, né? O valor de uma Ferrari, ele é quase 3 vezes maior do que o custo de produção, justamente porque tem uma alta demanda, né? E uma produção muito limitada, muito pequena, com que faz com que a própria indústria, a empresa Ferrari, faça a escolha de quem pode comprar a Ferrari, tá? Não é porque você tem o dinheiro que a Ferrari também vai te vender. Ela tem requisitos para serem cumpridos e tem fila de espera, uma série de outras questões, tá? É diferente você chegar numa loja da Volks, da Fiat e, quero levar esse carro aqui, tá? Então, o objeto da ciência econômica é o estudo da escassez, porque consiste num problema econômico por si só. Consequentemente, a escassez de recurso de produção resulta na escassez dos bens disponíveis para o consumo. Dizer que os bens são econômicos quer dizer que eles são relativamente raros ou limitado, tá? Então isso fez com que o conceito de economia também mudasse lá da economia social e da economia política que a gente viu nas aulas iniciais. Então, o fato de existir um bem em pouca quantidade não o define como escasso. É preciso, para isso, que esse bem seja desejado, portanto, procurado. A escassez só existe se houver procura ou demanda para a obtenção do bem. Então, isso é um fato extremamente importante. O fato de eu ter esse destaca-texto aqui, que é da marca Masterprint, que só foi produzido 5 e tem o número de série limitado, só vai ter algum valor, tá? Se tiver gente procurando esse tipo de destaca-texto dessa marca com esse número de série, tá? Se não tiver, o fato dele ser produzido em pouca quantidade não significa que ele tem valor, tá? Então, se ele não tiver demanda, não tem valor. Aquele programa que eu comentei com vocês do History Channel, Trato Feito, Caçadores de Relíquia, né? De repente você vê lá uma moto velha, enferrujada, que você jogaria no lixo e de repente ela vale lá 500 mil, 600 mil. Por quê? Porque tem muita gente procurando, é um item muito raro. Determinadas moedas de R$ 1, elas podem valer até R$ 300, porque foi algum defeito de produção, e aí sabe-se que existe uma moeda com esse defeito e todo mundo quer aquela moeda e de repente faz com que as pessoas paguem 300, 500, R$ 600, né? Por conta da procura. Quanto maior a procura, quanto mais o item desejado, maior é o valor que agrega-se a ele. Tá? Cédulas de papel que são cortadas erradas ou impressas erradas e que por acaso caem no mercado, principalmente as de valor maior, tipo R$ 100, 200, uma nota de R$ 200, que foi cortada errada, né, que ela é menor do que o tamanho que deveria ter, ou que ela está meio torta, assim, ela pode chegar a valer até 3, 4 mil reais, tá? Por conta da raridade, da alta procura desse tipo de nota com defeito, tá? Então, por que isso? Porque há demanda, tá? Outra questão também, esses dias eu vi um vídeo, não lembro agora, mas eu vou procurar para mandar para vocês, de um país. Posso pegar o nosso próprio real mesmo. Por que as moedinhas de 1 centavo sumiram? Você não vê mais moeda de 1 centavo. Porque não usa? Não. Porque uma moeda de 1 centavo, o custo do metal, do bronze, que é utilizado para fazer ela, é de 8 centavos. Então, custa 8 centavos para fabricar uma moeda de 1 centavo. O valor econômico dela é maior que o valor de face, o valor de cara dela, né? Então, as pessoas vão comprar a moeda de 1 centavo para revender por 8 depois, tá?
Então, se eu tiver 100 moedas de 1 centavo, eu compraria por R$ 1 e venderia elas por R$ 8, né? Então, por isso que isso acaba sumindo no mercado, um pouco vai parar em cofre, um pouco já foi praticamente derretido também, né? Por isso essa questão também, tá? Eu vi um vídeo aí que as pessoas estavam desmontando umas moedas aí para vender, porque o valor do peso do metal estava maior do que o valor de face da moeda, tá? Eu vou ver se eu posto isso para vocês. Então, se precisa, né, ter demanda e para que esse bem seja produzido, né, a gente pode nos perguntar por que um determinado bem é procurado ou demandado, né? Porque esse bem tem a capacidade de satisfazer uma necessidade humana, ou seja, ele tem alguma utilidade. Um bem é procurado porque ele é útil. Sendo assim, os bens econômicos são aqueles escassos em quantidade dada a sua procura e são apropriável para o uso, apropriável para uma utilidade, seja por coleção, seja por consumo, seja por gosto, enfim, né? Então, os bens econômicos, eles têm como característica a utilidade, a escassez e a possibilidade de transferência, de comércio, de revenda de uma pessoa para outra. Os bens livres, por outro lado, são aqueles disponíveis em quantidade suficiente para satisfazer a todo mundo. São, portanto, os ilimitados ou em quantidade, ele não é ilimitado, mas tem uma quantidade muito abundante e não são apropriáveis, como esse caso da água lá em Arenápolis que eu comentei, né? Não é apropriável, ninguém pode pegar, engarrafar água ali e vender, é proibido, tá? Você pode usar para consumo, se você for pego revendendo, você pode ser multado pelo município, tá? Então, é considerado um bem livre, tá? Existem alguns lugares que o município fez a concessão, por exemplo, em Chapada, a Lebrinha tem a concessão de uma fonte pública de água mineral. Então, ela tem o direito de explorar economicamente essa água e ela paga um valor significativo para o município para ela ter exclusividade e poder revender esse bem. Aí já sai de um bem livre e passa a virar um bem econômico, tá? Mas o que seria então as necessidades humanas, né? Esse poderia ser um conceito relativo e vago do ponto de vista filosófico, já que o desejo do indivíduo não é fixo. Ah, eu tô com uma fome agora, eu comi, pronto, passou aquela vontade, bate uma tristeza ali, vamos tirar um cochilinho. Quando acorda, já acorda com fome, já quer um docinho, alguma coisa nesse sentido, né? Mas para a economia, as necessidades humanas relevantes são aqueles desejos que envolvam a escolha de um bem econômico capaz de contribuir para a sobrevivência ou para a realização social do indivíduo. Tá? Então, as necessidades podem ser classificadas em necessidades básicas ou primárias, que são aquelas indispensáveis para a nossa sobrevivência ou as quais a nossa vida seria insuportável. Por exemplo, alimentação, saúde, habitação, vestuário, entre outras. Tá? Então, as necessidades podem ser básicas ou primárias, ou necessidades acessórias ou secundárias, que são aquelas desejadas pelo convívio social. Educação, transporte, lazer, turismo, tá? Ou também necessidade secundária pode ser considerado os supérfluos, né? Eu tenho ali a necessidade de comer um arroz, né? Ah, mas eu quero um arroz de uma marca topíssima ali e tal. Ah, já pode virar ali um produto supérfluo. Eu consigo comprar o mesmo arroz com metade do valor, tá? Mas o importante é entender a necessidade daquilo que é essencial, que é instintivo, tá? Daquilo que é uma necessidade secundária, tá? Por exemplo, papel higiênico. Quando vocês veem um país, quando está passando por alguma crise, a primeira coisa que some das prateleiras é o papel higiênico, tá? Por que isso? Porque são poucas indústrias que fabricam, nem todo mundo tem aquela duchinha em casa, né? Tem país que não dá para ter duchinha porque é muito frio, muito gelado, né? E é uma necessidade, todo mundo vai no banheiro ali 1, 2 vezes por dia, né? E vai limpar com o quê? Papel sulfite não limpa, né? Vai limpar com pano, né? É anti-higiênico. Então, é um produto que é feito realmente e constitui uma necessidade primária de higiene pessoal, tá? E os tipos de bens econômicos, né? Então, como a gente já viu,
Os bens econômicos são aqueles que possuem uma raridade relativa, ou seja, possuem um preço. Esses bens econômicos, quando se destinam à satisfação direta das necessidades humanas, são chamados de bens de consumo ou bens finais. Bens finais ou bens de consumo são todos aqueles bens que já estão aptos para serem consumidos sem que haja necessidade de qualquer outra transformação, né? Então, é aquele produto que já está embalado, né? Já está pronto ali para ser comercializado. E esses bens de consumo, eles podem ser divididos em dois: uns bens duráveis e os não duráveis. Os duráveis são aqueles que podem ser utilizados por um período prolongado, geralmente 2 anos ou mais. Um automóvel, uma geladeira, uma máquina de lavar, você usa isso por 10 anos tranquilo ou mais, né? E os bens de consumo não duráveis são aqueles que devem ser consumidos imediatamente ou num prazo curto, assim, 6 meses até 1 ano, como alimento e roupa, tá? Então, isso é importante. Geralmente nos jornais eles noticiam, né? Ah, a indústria de bens de consumo durável está em crescimento, né? A indústria de bens de consumo não durável. Então, é, isso também é relevante. Uma empresa alimentícia, ela produz bens de consumo não durável. Então, ela tem produção ali todo dia. Uma fábrica de eletrodoméstico, por exemplo, a Black Decker, vamos supor aqui, ela vai ter uma produção e uma pessoa que compra um ferro de passar não vai comprar ferro de passar todo mês. Ela vai comprar um ferro a cada 5 anos, a cada 10 anos ou mais, né? Vai comprar uma geladeira a cada 10, 15, 20 anos ou mais, né? E entre outras questões, tá? E, e os bens que são destinados à fabricação de outros bens são chamados de bens intermediários, né? Uma indústria de ferro, por exemplo, vamos pegar aqui a Açofer, né? Ela vende vigas de metal, ela vende ferro para construção, que vai ser utilizado, é um bem intermediário, é um bem, mas ele é intermediário. O uso dele vai se aplicar em outra questão, em outro produto, uma utilização bem diversificada em outros itens, né? Então, esses bens sofrem novas transformações antes de se converterem em bens de consumo ou bens de capital. E só um detalhe, né? Esse bem de consumo durável costuma ser chamado um bem de capital, e o bem de consumo não durável costuma ser chamado aí só de bem de consumo também, tá? Então, são exemplos de bens intermediários as matérias-primas, os materiais de escritórios, as barras de ferro, as peças de reposição, tá? Isso é um bem de transformação. E os bens de capital também podem ser utilizados na geração de outros bens, mas não se desgastam totalmente no processo produtivo, né? Ou seja, eles não são absorvidos totalmente no processo de produção. Então, eu posso utilizar uma geladeira para armazenar um produto, né? Um freezer para congelar um produto que vai ser revendido, né? Uma máquina, uma prensa, uma máquina de serra que vai ser utilizada para cortar, é um bem de capital. Tá? Também não compro ela direto, eu vou comprar uma máquina dessa a cada 10 anos, 15 anos, por isso são chamados de bens de capital. E uma característica importante dos bens de capital é que eles contribuem para a melhoria da produtividade e da mão de obra. Tá? Alguns exemplos de bens de capital são máquinas, equipamentos, instalações. Tá? E esses bens de capital, como eles não são consumidos no processo de produção, eles são chamados também de bens finais. Tá? E aí os recursos ou os fatores de produção. Para que se obtenha a satisfação das necessidades humanas, né, é necessário produzir bens e serviços. Tá? E a produção, ela exige o emprego de recursos produtivos e bens elaborados. Os recursos de produção ou fatores de produção da economia são aqueles utilizados no processo produtivo para obter outros bens e serviços com o objetivo de satisfazer as necessidades dos consumidores. Então, quais são os fatores de produção? Tá? Isso aqui também acho que era a pergunta lá do questionário. Você tem a terra, né, os recursos humanos, a capacidade empresarial, o capital e a tecnologia. Tá? Tecnologia, dependendo dos autores mais antigos, eles não colocam tanto a tecnologia, porque é algo, né, um pouco mais recente para cá. Mas o fato, lá em 1800, de eu ter um arado diferente, um arado com uma ponta modificada, já é um tipo de tecnologia.
tá? A gente não pode confundir tecnologia com coisa eletrônica, tá? Então, para que serve a terra? A terra é o que fornece os recursos naturais, incluindo água, mineral, madeira, o solo, né? Seja o solo para eu plantar e extrair uma produção, seja o solo para eu construir uma fábrica, né? Um espaço, porque eu não construo uma fábrica no ar, né? Então, quando a gente fala a terra, a gente está definindo tanto o local que vai receber uma semente para ser plantada, né? Quanto o lugar que vai receber paredes e telhados para, né, ocorrer ali o processo produtivo. Pessoas, recursos humanos, porque por mais que você tenha uma máquina, precisa de pessoas para instalar, para manusear, para dar manutenção nessa máquina. E né, os recursos humanos fazem parte disso porque eles intervêm no processo produtivo. Tá? Capacidade empresarial, que é aqueles indivíduos que reúnem os capitais, que usam da inteligência para organizar o espaço, as pessoas, né, o capital, a tecnologia, para que se produza, né, um número X de equipamentos no final, um número X de produto no final. Então, toda empresa, toda indústria, toda prestação de serviço, ela tem uma capacidade máxima, né, de produção ou de prestação de serviço, que é chamada de capacidade. Então, por exemplo, o Brasil tem X milhões de hectares de terra. Se fosse plantar tudo soja em todos os hectares de terra, daria para plantar 1 trilhão de toneladas de soja. Mas nunca, nem todo mundo vai plantar soja, alguns vão mexer com pasto, né? Então, essa capacidade empresarial, geralmente as associações, como por exemplo a ProSoja tem um estudo de quem está plantando, quanto está plantando de soja. Então, logo no início, antes do plantio, ele já tem uma noção de quanta soja vai ser plantada durante o ano de 2023, né? Na verdade, como agora já está na fase de colheita, eles já sabem o que efetivou dessa produtividade. E ele já tem uma noção do que vai ser plantado para 2024. Tá? E o capital, que engloba os bens e serviços necessários para a produção de outros bens e serviços, né? Então, o capital é o dinheiro, ferramenta, né? Que vai ser utilizado ali para isso, que precisa, né? E a tecnologia, que é o uso de um equipamento, de um maquinário que às vezes vai fazer ganhar tempo, vai reduzir a mão de obra, né? Antigamente, uma colheita de cana-de-açúcar era 50, 60 pessoas trabalhando e hoje fica uma pessoa ou duas, né, em cada máquina ali operando a colheita. Colhe-se mais rápido, com menos desperdício e com menos acidentes do que ocorria há 20, 30 anos atrás. Tá? Então, a produção seria o processo de transformar as matérias-primas em produtos acabados, utilizando para tanto os bens de capital, os bens intermediários e a mão de obra. Né? Então, aqui a gente tem os 5 fatores de produção e como é que esses fatores de produção são remunerados. Então, o trabalho ele é remunerado com o salário. Né? Você trabalhou, você recebe um salário. Quem tem o capital, é dono do dinheiro, mas não quer trabalhar, não tem terra e tal, ele é remunerado pelo juro. Quem tem a terra é remunerado pelo aluguel, né? Ele pode arrendar pasto, ele pode alugar, ele pode deixar, mas ele tem a terra, mas ele que construiu a empresa, beleza? Essa empresa, por mais que não faça o pagamento direto de um aluguel, né? O prédio é meu, eu vou pagar o aluguel para mim, mas eu estou tendo uma redução de custo e essa redução de custo vai converter em lucro lá na frente. Tá? Então, o aluguel dessa terra, desse espaço, é remuneração. De tecnologia, ela é remunerada pelos os royalties. Então, quem inova, quem detém uma determinada patente, construiu uma máquina que faz algo de um jeito diferente, ele recebe royalties por isso, né? Porque ele vende a ideia dele para outras pessoas copiarem. E a capacidade empresarial é o lucro. O tamanho da sua empresa, o tamanho da capacidade dela é o que vai determinar o lucro que vai ser auferido. Tá? Então, tem perguntas também sobre o fator de produção lá no questionário. Se tiver alguma dúvida, pode mandar, pode perguntar. E com isso eu encerro aqui, né, a nossa 4ª aula gravada e dos vídeos complementares, até que não tem quase nada sobre esse assunto,
eu peço para que vocês já façam pelo menos uma tentativa agora, tá? E aí, né, se não for bem, revisem as aulas até fazer, antes de fazer outra tentativa. Então é isso, espero vocês na nossa última aula gravada, que é a aula 5, para a gente poder discutir mais alguns assuntos, tá? Um abraço, tchau, tchau.